Olá, hoje a gente tem um material bem denso aqui, sabe? Sobre como a educação era vista e praticada lá atrás, na Grécia e Roma antigas. Cobre um período longo, né? Século 8 antes de Cristo até o 6º depois de Cristo. A ideia é mergulhar nisso, entender como essas práticas moldaram a nossa visão de educação aqui no Ocidente e o que ainda ecoa hoje. Vamos nessa. Vamos sim. É uma ótima oportunidade para investigar as raízes de conceitos que a gente ouve falar, tipo paideia, maiêutica, agogê espartana, e olhar não só para os grandes nomes, os filósofos, mas também para o dia a dia, né? Como era a formação das crianças, dos jovens em Atenas, Esparta, Roma. São sociedades que, assim, marcaram demais a gente. Entender essas bases ajuda a sacar muito da nossa própria educação hoje. Legal. Então, vamos começar pela Grécia, pode ser? O material já de cara mostra uma diferença bem grande entre Atenas e Esparta. Em Atenas, parece que o foco era formar o cidadão para a polis, para a discussão na ágora, para o debate público. É isso? Exatamente. A paideia ateniense buscava essa formação mais integral. Não era só o intelecto, com filosofia, retórica, que era essencial para argumentar bem, né? Mas também tinha uma preocupação com o espírito, com o corpo. É nesse cenário que aparecem figuras como Sócrates, por exemplo. E o método dele, a maiêutica, o material destaca bastante. Aquela coisa de fazer perguntas para ajudar a pessoa a parir o conhecimento, né? Isso mesmo. Em vez de dar a resposta, ele ia questionando, guiando o outro a encontrar a verdade por si só. Uma ideia bem socrática. Sim. E Platão, que foi discípulo dele, levou isso adiante, né? Com a ideia do mundo inteligível, lá da alegoria da caverna, a busca pela verdade como objetivo maior. Já Aristóteles, que veio depois, também via a educação como algo político, fundamental para a polis, mas ele valorizava mais o conhecimento que vem da experiência, dos sentidos. Entendi. Mas o ponto em comum era essa formação para o cidadão ativo, participativo? Isso. Agora, em Esparta, bom, aí a conversa era totalmente outra. Pelo que está aqui, era bem diferente mesmo. Completamente. A agogé, que dizem ter sido organizada por Licurgo, era um sistema do Estado, super rígido, o foco era quase só militar. Menino com 7 anos já ia para a caserna, sabe? Treinamento pesado, coletivo, o objetivo era força física, obediência total, resistência. Nossa, educação para a guerra mesmo. Exato, para a disciplina do grupo. Bem diferente do ideal ateniense do cidadão que debate, que pensa filosoficamente. São dois modelos quase opostos, né? Totalmente. Se você está pensando em iniciar ou continuar sua formação em pedagogia, em outras áreas da educação ou em qualquer outra área, eu tenho 2 ótimas opções para você: a Uninter e a Estácio. 2 instituições reconhecidas pela qualidade do ensino e pela flexibilidade que o ensino à distância oferece. Ambas oferecem cursos com ótima estrutura, tutores qualificados, mensalidades acessíveis e polos em todo o Brasil. E o melhor, ao se matricular por meio dos nossos links na descrição do vídeo, você apoia o canal Pedagogia em Resumo sem pagar nada a mais por isso. Então, se você acredita na educação e quer crescer com responsabilidade e qualidade, acesse os links, conheça os cursos e dê o próximo passo na sua formação com a Uninter ou com a Estácio. O seu futuro começa com uma escolha. E Roma? Como é que Roma entra nessa história da educação? O material fala de um começo mais pragmático? Sim, no início era bem ligado à família, o pater familias, o pai, tinha um papel central. A ideia era preparar o jovem para ser um bom soldado, um bom agricultor, administrar as terras, coisas práticas. E tem um detalhe interessante que as fontes mostram. A mãe tinha um papel ali na primeira infância, ensinando as primeiras letras, algo que não era tão comum na Grécia, dependendo da época e lugar. Mas aí Roma cresceu, né? E absorveu muita coisa da Grécia, o tal do helenismo. Como isso mudou a educação por lá? Ficou intenso. Muitos gregos, às vezes até como escravizados, viraram tutores em Roma, os pedagogos.
E levaram junto a língua, a filosofia, a literatura grega. Aí, aos poucos, começaram a surgir escolas mais formais. E a retórica grega influenciou também. Demais. A eloquência, a arte de falar bem em público virou algo super importante em Roma, muito por influência grega. Depois, até o Estado romano começou a se meter mais, a organizar o ensino, criar cátedras e tal. E surgiram pensadores romanos importantes para a educação também, né? Horácio, Sêneca. Claro. Horácio com aquele lema famoso Sapere Aude, que é ouse saber, um chamado para pensar por conta própria. E Sêneca, que era estoico, trouxe muita reflexão ética. Falava de autocontrole, igualdade. E ele até criticava, meio nas entrelinhas, algumas coisas do Império, tipo a crueldade com escravizados. Defendia um tratamento mais humano. Fica bem claro que a gente herdou muita coisa disso tudo, né? A ideia da educação que liberta, lá de Platão, o valor do diálogo, da argumentação. Herdamos, sem dúvida, a visão da educação como algo essencial para a cidadania, para o bem comum, como Aristóteles pensava. Mas é importante notar, e o material aponta isso, que a gente não herdou só os ideais. Herdamos também os problemas, ou pelo menos ecos deles. Como assim? Já em Roma mesmo, tinha gente criticando os métodos, muita decoreba, castigo físico. Essas coisas já eram questionadas lá atrás. E essa ponte com hoje é direta. O material até cita uns dados, acho que de 2019, sobre violência nas escolas aqui no Brasil. Diretores falando de agressão entre alunos, contra funcionários. Exatamente. Isso lembra que não adianta só ter ideias bonitas sobre formar cidadãos. É preciso construir um ambiente para isso acontecer de verdade. Um ambiente seguro, de respeito. É uma luta contínua, então. Com certeza. A questão da disciplina, do respeito mútuo, do propósito da educação, são debates que vêm, de muito tempo e continuam super atuais. Uau! Então, para a gente amarrar aqui, a Antiguidade Clássica deixou um legado gigante sobre o valor do conhecimento, da formação do cidadão, seja pelo debate filosófico de Atenas, Isso. pela disciplina militar de Esparta, Ou pela estrutura prática e depois mais formalizada de Roma. O objetivo, de jeitos diferentes, era preparar a pessoa para o seu papel na sociedade, né? exato. A busca pelo saber, pela capacidade de pensar, de argumentar, estava ali no centro. O que nos leva a pensar, né? Quando a gente olha para os nossos desafios na educação hoje, como a gente pode se inspirar no melhor desses ideais antigos, formação cidadã, pensamento crítico, sem repetir os erros ou os problemas? É verdade. Como construir uma educação que realmente liberte e prepare as pessoas para os dilemas complexos do nosso tempo, aprendendo com o passado, tanto com os acertos quanto com as críticas? Fica aí a reflexão. Esse foi mais um episódio do Pedagogia em Resumo. Se esse conteúdo ajudou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com colegas e professores, porque conhecimento compartilhado transforma realidades. Até o próximo resumo, com conteúdo, clareza e compromisso com a educação.